Os 3 dias de escuridão será a passagem do Hercólobus, do Astro X, do Nibiru, da Estrela da Morte, do Destruidor, do Marduk. Ele possui tantos nomes. Faz todo sentido, pois a carta de Padre Pio descreve que a Terra será bombardeada por pedras, por uma chuva de fogo, sem pausa, durante várias horas. Será algo terrível. Faltará muita luz, luz do sol, luz da lua, luz das estrelas. Será uma escuridão completa, total. Tudo leva a crer que serão eventos astronômicos, eventos cósmicos. A carta de Padre Pio sobre os 3 dias de trevas, os 3 dias de escuridão, que são muito comentados na internet, mas ninguém tem uma explicação para isso. Porém, a explicação mais plausível seria a passagem desse astro que já foi denunciada pelo senhor Carlos Moas Ferrada, astrofísico. Segundo ele, o nosso Sol capturou uma estrela anã-marrom que de tempos em tempos causa extermínio na civilização. Da última vez, aniquilou a civilização de Atlântida. Futuramente poderá ser a nossa. A carta de Padre Pio sobre os 3 dias de trevas. Padre Pio e os 3 dias de trevas. Mantenha suas janelas bem cobertas e não olhe para fora. Da tradução de uma cópia de uma carta pessoal escrita pelo Padre Pio, dirigida à comissão de Harold Beck, nomeada pelo Vaticano, que atesta a verdade e a realidade dessas revelações sobre os 3 dias de trevas feita por Nosso Senhor ao Padre Pio, um sacerdote caputino com estigmas. 28 de janeiro de 1950. Mantenha suas janelas bem cobertas, não olhe para fora, acenda uma vela benta, o que bastará por muitos dias. Reze o rosário, leia livros espirituais, faça atos de comunhão espiritual, também atos de amor, que são tão agradáveis para nós. Ore com os braços estendidos, ou proste-se no chão, para que muitas almas possam ser salvas. Não saia de casa, guarde alimentos antes o suficiente. Os poderes da natureza serão movidos, e uma chuva de fogo fará tremer as pessoas de medo. Tenha coragem, estou no meio de vós. 7 de fevereiro de 1950. Cuide dos animais durante esses dias. Eu sou o Criador, o preservador de todos os animais, bem como do homem. Devo dar-lhes alguns sinais de antemão. Altura em que você deverá colocar mais comida para os animais. Vou preservar a propriedade dos eleitos, incluindo os animais, pois eles também precisarão de um sustento. Não deixe ninguém atravessar o quintal, mesmo para alimentar os animais. Aquele que sair perecerá. Cubra suas janelas cuidadosamente. Meus eleitos não verão a minha ira. Tenha confiança em mim. Eu serei sua proteção. Sua confiança me obriga a ajudar. A hora da minha vinda está próxima, mas vou mostrar misericórdia. Um castigo terrível será testemunhado nos tempos. Meus anjos, que devem ser os carrascos deste trabalho, estão prontos com suas espadas pontudas. Eles terão especial cuidado em aniquilar todos aqueles que zombam de mim, que zombam da minha palavra, e não acreditaram em minhas revelações. Furacões de fogo se derramarão das nuvens e se espalharão por toda a terra.
Tempestades, mau tempo, raios e terremotos irão cobrir a terra por 1 ou 2 dias. Terremotos poderosos, nunca visto antes pela humanidade. Estrondos farão os homens ficar surdos. Uma chuva ininterrupta de fogo ocorrerá. Começará durante uma noite muito fria. Tudo isso é para provar que Deus é o mestre da criação. Aqueles que esperam em mim e acreditam nas minhas palavras não têm nada a temer, porque não os abandonarei, nem as que divulgam a minha mensagem. Nenhum mal virá para aqueles que estão no estado de graça e que procuram a proteção de minha mãe. Para que você esteja preparado para essas visitas, eu lhe darei os seguintes sinais e instruções. A noite ficará muito fria, o vento rugirá. Depois de um tempo, os raios serão ouvidos. Bloqueie todas as portas e janelas. Não fale com ninguém fora da casa. Ajoelhe-se diante de um crucifixo. Lamente os seus pecados e implore a proteção de minha mãe. Não olhe durante o terremoto, porque a ira de Deus é santa. Jesus não quer que vejamos a ira de Deus, porque a raiva de Deus deve ser contemplada com medo e terror. Aqueles que ignoram esse conselho serão mortos instantaneamente. O vento carregará gases venenosos que serão difundidos em toda a terra. Aqueles que sofrem e morrem inocentemente serão mártires e estarão comigo no meu reino. Ventos que levarão gases venenosos. O que podemos entender com isso? No passado foi registrado pela Bíblia de Colbrin que aconteceu um grande cataclismo e as pessoas se assustaram. Muitos faleceram com medo dos eventos. As pessoas que sobreviveram procuraram refúgio nas montanhas, nos montes e ficaram com medo. E foi relatado nesse livro que caía do céu um pó avermelhado, parecendo um pó de ferro, e muitas pessoas adoeciam quando respiravam esse pó. Podemos entender que seria o pó da anã marrom, isótopo de ferro radioativo caindo sobre a Terra. Por isso está na Bíblia que a lua ficará vermelha. O sol se tornará escuro, parecendo que está em luto. Será um eclipse, meus amados. A Terra ficará eclipsada pela cauda do destruidor. Satanás triunfará, mas depois de 3 noites, o terremoto e o fogo cessarão. No dia seguinte, o sol brilhará de novo. Os anjos descerão do céu e espalharão o espírito de paz sobre a terra. Terão um sentimento de gratidão inconcebível aqueles que sobreviverem a esta terrível provação. O castigo iminente do qual Deus avisou desde a criação. Então Deus avisou a terra desde a criação que esse castigo viria. Vai ser o maior dos castigos, o maior dos extermínios. Vai ser o extermínio, uma varredura muito maior do que foi na época de Noé. Hoje em dia somos em quase 8 bilhões. Na era diluviana não tinha tantas pessoas assim. Então o que está por vir, meus amados, será algo terrível. Vai ser algo muito feio. Felizes aquelas pessoas que já se foram. Quem presenciar isso será algo terrível. O peso do equilíbrio divino alcançou a terra. A ira de meu Pai será derramada sobre todo o planeta. Estou novamente alertando o mundo através de você, como muitas vezes fiz até agora. Os pecados dos homens se multiplicarão, além da medida. Irreverência na igreja, orgulho pecaminoso cometido em atividades religiosas simuladas, falta de verdadeiro amor fraternal, indecência no vestir, especialmente nas estações de verão,
o mundo está cheio de iniquidade. Esta catástrofe virá sobre a terra como um relâmpago, e no momento que a luz do meio-dia do sol será substituída pela escuridão negra. Isso está em Apocalipse. O sol ao meio-dia escurecerá. Será na hora que o astro vai chegar. Que supostamente o Anã Marrom, esse astro, ele teria uma cauda de milhões de quilômetros de poeira de ferro e diversos estilhaços de meteoritos de diversos tamanhos. De acordo com o astrofísico Carlos Mons Ferrada, esse astro foi capturado pelo Sol. Ele faz órbita no nosso Sol e um Sol morto chamado Nêmesis. Vai ser no momento do periélio. Ela cruzará entre a Terra e o Sol e vai resultar num eclipse. A sua poeira vai cobrir a luz do Sol e a Lua ficará vermelha como sangue, uma nuvem gigantesca de pó de ferro. Por isso que muitas pessoas serão envenenadas ao respirar esse pó. Choverá fogo, porque muitos meteoritos serão lançados contra a Terra. Meteoritos presos, rochas de diversos tamanhos, 50 metros, 500, 1 quilômetro, presas na cauda desse astro. Por isso que será um dia tão terrível. Terremotos. Por que terremotos? Por causa da força gravitacional dele, dessa Anã Marrom. Terremotos que vão serpentear toda a Terra, medindo 11 a 12 na escala Richter. Tsunamis gigantescas, de 800 metros a 1 quilômetro de altura. Muitos falecerão de medo, principalmente esses que zombam e fazem chacota, como foi nos dias de Noé. Essa catástrofe virá sobre a terra como um relâmpago, e no momento que a luz do meio-dia será substituída pela escuridão negra. Ninguém deve sair da casa ou olhar por uma janela a partir desse momento. Eu mesmo irei em meio ao trovão e ao relâmpago. Os ímpios verão meu divino coração. Haverá grande confusão por causa das trevas absolutas, em que toda a terra se envolverá, e muitos morrerão de medo e desespero, geralmente são os abusados. Aqueles que lutarão pela minha causa receberão a graça do meu divino coração. Eu grito, quem é como Deus? Servirá como meio de proteção para muitos. No entanto, muitos devem queimar nos campos abertos como capim úmido. Os ímpios serão aniquilados, para que depois os justos possam voltar a ficar. No dia, assim que a escuridão completa se estabelecer, ninguém deve sair da casa ou olhar por fora da janela. A escuridão durará um dia e uma noite, seguida por outro dia e também uma noite. Mas na noite seguinte as estrelas resplandecerão novamente, e na manhã seguinte o sol ressuscitará, e será primavera. Nos dias de trevas, os meus eleitos não devem dormir, assim como os discípulos no Jardim das Oliveiras. Eles devem orar incessantemente, e não ficarão decepcionados comigo. Eu reunirei os meus eleitos. O inferno acreditará estar em posse de toda a terra, mas eu a resgatarei. Você talvez pense que eu permitiria que meu pai tenha tais castigos terríveis sobre o mundo se o mundo passasse da iniquidade para a justiça? Mas por causa do meu grande amor, essas aflições serão permitidas para vir sobre o homem. Embora muitos me amaldiçoem, milhares de almas serão salvos por meio deles. Nenhuma compreensão humana pode entender a profundidade do meu amor. Ore, ore, deseje suas orações. Minha querida Mãe Maria, São José, Santa Isabel, São Conrado, São Miguel, São Pedro, Santa Teresinha, seus santos anjos serão seus intercessores. Implore sua ajuda. Seja valente, soldado de Cristo, ao retornar da luz. Que todos deem graças à Santíssima Trindade pela sua proteção.
A devastação deve ser muito grande. Mas eu, seu Deus, terei purificado toda a terra. Estou com você, tenho confiança. Por isso que chamamos esse astro de o astro higienizador. Vamos dizer que o Altíssimo estaria usando esse astro para poder fazer a limpeza e a varredura sobre a terra. O astro purificador, higienizador. Carta de Padre Pio sobre os 3 dias de escuridão. Podemos entender, do meu ponto de vista, como um grande eclipse também. Vulcões explodindo, impactos de asteroides. Mas é falado que vai durar apenas 3 dias. Então é o momento exato da passagem do astro. Assim que ele passar, de acordo com Carlos Munhoz Ferrada, um astrofísico chileno muito respeitado, ele disse que ele atingirá uma velocidade de 300 km por segundo. Convertendo em km/h, multiplicando por 3,6, atingirá mais de 1.080.000 km em uma hora. É muito rápido. Deixe um like, inscreva-se no canal Olhos no Céu. Apesar de ter um pensamento científico e ser astrônomo, eu associo as profecias com eventos astronômicos e até o momento tem dado certo. Um abraço, meus amigos, que o Senhor nos abençoe e até mais.